para carregar o carro elétrico, como eu faço? Eu tenho dois carregadores. Porque é exagero? Não, continuando, vou mostrar para vocês aqui como... Limitou 90%, o carregamento é limitado a 90% da bateria. Por favor, libere a vaga para o próximo usuário. Olá pessoal, estou aqui no Eletroposto, Barra do Ribeiro. Vou daquele carro, eu deixava um pedacinho aqui, ó, de uns 3, 4 deles abertos, do lado direito. Agora apareceu, ó, pneu baixo. Olá pessoal, continuando a viagem, estou em Gramado, Rio Grande do Sul, e vou chegar no Uruguai, se der certo, até a Argentina. Estou no mesmo ponto que eu parei em fevereiro, né? Quem viu no vídeo anterior lá do Caoa Chery iCar, ou iCar, aqui no ponto da Zé Electric, o tipo CCS, o CCS2 de 60 kW. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então pessoal, olha só conferindo aí, ó, 22%, BID Dolphin corresponde a 90 km de autonomia e no odômetro com 7.718 km. Vou carregar ali no Zé Electric o CCS tipo 2, já vou mostrar. Então, continuando, vou mostrar para vocês aqui como carrega aqui no ponto Zé Electric. Estou com o celular já instalado o aplicativo da Zé Electric, né? Vou utilizar aqui, ó, apertar o botão, ali ele pediu o código. Então agora eu vou apertar aqui no celular. Então aqui eu já ativei o GPS, já abri o aplicativo, né? Tem que fazer o cadastro previamente e carregar carro. Tá pedindo ali o código, vou ler o código. Opa, já leu. Iniciar carregamento. Pronto, agora encaixa o conector. Vou encaixar o conector. O procedimento padrão. Todo mundo que tem carro elétrico e para carregar via aplicativo, desse jeito aqui. Conectado. Agora, aqui no aplicativo, aqui então o sol está forte, está dando sombra, iniciar carregamento. O saldo mínimo, ixi, estou só com R$29 na conta, vou ter que colocar mais. Então eu vou colocar mais carga e depois continuo o vídeo. Continuando, já abri o aplicativo, acrescentei aqui uma R$100 de recarga e carregar carro. Vou ler, vou apertar aqui, ele vai gerar o QR Code e, opa, deu erro, deu o QR Code novamente, está processando, de novo, é assim mesmo, fica dando aos erros de leitura. Pronto, leu, iniciar carregamento e ali já está conectado o cabo, né? Ali já está conectado o cabo e agora eu vou iniciar carregamento. Tem que ter no mínimo 60. Instabilidade com conectividade. Por favor, aguardar 2 minutos. Então vamos aguardar e tentando até dar certo. Então pessoal, ó, deu certo. Depois de umas 5 tentativas, ó, está funcionando ali. Ó, ali está inicializando, está fazendo barulho. Aqui ele está inicializando o equipamento. E vamos lá. Isso é geral, né? Essas questões de erros, tentativa e erro. Olha só, autorização concluída com sucesso. Comunicou, né, o aplicativo com o servidor da Zé Electric. Ó, começou a fazer um barulho, ativando aqui o cooler gigante aqui do equipamento, né? Ventilação. E está inicializando a carga. Vamos ver aqui no aplicativo. Olha só, ainda não foi entregue carga para o carro porque está inicializando. E aguardando a inicialização. E em seguida eu vou mostrar no painel aqui para vocês. Olha, deu certo, tá 56,96 kW e já foi entregue aproximadamente para o BID Dolphin o carro 1 kWh, né? 0,99, 1,04 e a estimativa é de 1 hora para dar uma carga completa. Agora eu vou dar uma volta mais na cidade aqui no centro e aguardar, daqui a uma hora eu volto e vou seguir viagem. Tá aí, ó, funcionando, carregando. Só ter essa paciência aí de ficar reiteradas vezes colocando o aplicativo para reinicializar, né? Olha só, agora tá 26% e carregando a 56 kW. Só aguardar.
Então, pessoal, olha só, tô aqui com a carga concluída 100%, ó. Foram 34 kW custando a 67,76. Vou finalizar. E, ó, fez um barulho aqui. Pronto, tá liberado para a próxima pessoa usar. Olha só, pessoal, uma mensagem importante que apareceu da Zé Electric. Foi olhar aqui depois do fim da recarga, né? Porque que ele tinha encerrado já desbloqueado. Ele limitou 90%, o carregamento limitado a 90% da bateria. Por favor, libere a vaga para o próximo usuário. Então tinha chegado outra pessoa, né? E ele não deixou 100%, né? Isso daí para mim é novidade. Você está pagando por um serviço e não pode usar 100%, né? É porque é justamente próximo de 90% ele vai reduzindo, né, a velocidade da recarga, os quilowatts. Então olha só isso daí, ó. Interessante, né? Ele avisou quando estava 80%, né? E falou para encerrar 90%. Vamos dizer assim, dessa forma lucro máximo, né? Não vai esperar ficar naquele mínimo lá de 10, 15 quilowatts, né? Mas é isso aí, cada empresa tem uma política. Tá aí, agora eu vou guardar. E vamos lá. Oh, não precisa destravar na chave. Aí, pessoal, agora é um sábado lotado, né? Final de semana. Outra pessoa já tá usando ali e agora eu já vou guardar. Vou fechar aqui. Vamos olhar lá no painel do carro se deu 100%. Provavelmente sim. Só lembrando que o BID Dolphin também é possível você olhar via aplicativo a carga, além do próprio aplicativo da recarga. Pessoal, não foi 100%, mas não precisa. De onde eu vou chegar não precisa estar com 100% de autonomia. Não. Carregou até 92%. O pessoal ali está utilizando no aval. Olá, pessoal, continuando. Cheguei em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. Olha só, o eletroposto aqui de carga rápida. E vamos lá carregar. E que sorte, não tem ninguém usando aqui. Vamos lá. Olá, pessoal, estou aqui no eletroposto Barra do Ribeiro. Vou carregar. E aqui é gratuito, né? Coisa boa, vamos lá. Aproveitar essa mordomia. Então olha só, nós temos aqui as instruções de usos. Ó, tá falando que é gratuito, né? E os pontos ali de recarga, né, no mapa. Olha só, aqui eu vou utilizar o do BID Dolphin, que é o CCS2. E eles informações disponíveis para o CCS2. Ó. Insira o conector no seu veículo. Então, vamos lá. Vamos aqui. Conectar. Opa, ficou ruim, quase que não deu para conectar. Tinha que ter chegado o carro um pouquinho mais para frente. E não deu, vou ter que chegar o carro mais para frente. Cheguei o carro um pouco mais para frente, agora deu certo, tava longe ali. Agora eu vou pôr aqui, vamos lá. Pronto. Conectado. E vamos ver aqui agora. Então aqui vou apertar o CCS, ó, está conectando. Conectando. Tá inicializando, né? Como demora um pouco. Ó. Aí. Vamos ver aqui, ó. Ó, inicializando. É da EMOB, né? Aqueles mesmos modelos que tem lá do fazendeiro, né? Lá é 30 kW, aqui é 60. Ó, já calculou que o carro está com 42% de autonomia e já vai inserir a carga, inicializar. Pronto, começou. Começou em 48 kW, ó, 53. E o BID Dolphin suporta no entorno de 64, 65 kW. Né? Esse é 60, então tá bom, né? 54 kW. Né? Eu vou ficar aqui só uns meia hora, uns 20 minutos, só o suficiente para chegar até 2 pontos de carregamento à frente. Por quê? Porque se eu chegar no próximo e tiver gente carregando, às vezes você vai ter que esperar muito, né? 1 hora. Então se eu tiver carga o suficiente para 2 pontos de carregamento adiante, se o próximo estiver ocupado, eu carrego no próximo. Olha, e deu proteção de tela, né? Ele, igual o computador, né? Se fica uns 30 segundos sem mexer, ele ativa a proteção de tela. Então tá aí, ó, tá carregando e
Vamos ver mais informações aqui. Essas informações são públicas, ó. Mais informações. E vamos ver aqui, olha só, recargas. Como é que tá o pessoal aí de recarga fazendo? Já fizeram alguma hoje? Já, olha só. Tem aí, ó. Olha só, tem um monte de recarga feita. Olha aí. Então, pessoal, aqui, ó, nesse ponto de estabelecimento não é um posto, né? É um local aqui onde tem um lanche, onde você pode fazer. Aqui, tá, o sol tá aí, tá rachando, né? Quente pra caramba. Vou lá fazer um lanche, daqui a pouco tô de volta. E olha lá, pessoal, como é que fica. O local, um dos poucos, né, que são cobertos, né? Na chuva, né, sol intenso, bom demais, né? Deveria ser assim, né? Vamos lá, aproveitar essa mordomia aí. E aqui é o lanche, vamos lá, ó. Tem pastel, queijo e etc. A respeito do local, né, vai passar o tempo do carro carregando. Olha só, tô transpirando bastante, tá calor pra caramba. E aqui tem só uma árvore, né? Lá dentro do estabelecimento tá bem mais quente do que aqui fora, né? Aqui tá mais de 30 graus agora, 11 horas da manhã. E tá terrível aqui, mesmo com a sombra. Então, se você for vir à tarde, vai estar, provavelmente não vai aguentar mesmo como mormaço, tá muito quente. E só uma curiosidade aqui do local, ó. Depois, quem quiser procurar aqui, ó, macacos na árvore, para quem gosta de bicho. Vamos ver aqui como é que tá a porcentagem. Aqui, no painel, vou apertar aqui, ó, o carro já tá 91%. Foram 33 minutos de recarga, agora tá 25 kW. Vou parar a carga, não preciso esperar mais, tá bom. Ó, retire o conector. Beleza, vamos tirar aqui. Vamos ver se ainda tá travado. Ó, ainda tá travado. Então, pode esquecer de destravar o carro, ó. Ó, pronto, destravou. Destravou, agora é só guardar. Pronto. Vamos seguir viagem. Vamos seguir viagem. Vou mostrar agora nas próximas paradas. Outra questão importante, pessoal, sobre o local, né, onde você vai esperar ali meia hora, uma hora ou até mais, dependendo do carro, para carregar. Isso é importante no seu planejamento, porque agora está na época do calor, está acima de 30 graus, e tem locais que são bem desconfortáveis, não tem ar-condicionado, né, no ambiente fechado, ou até no ambiente aberto, até debaixo da árvore, igual eu mostrei anteriormente. Tá calor, né? Até esse horário agora de 11h30 tá tolerável, mas à tarde, provavelmente ali das 13, 14 horas, já não vai ser possível. Então, assim, mesmo que você programe assim para economizar o máximo possível, fazer essas paradas, se você tiver com família, com muita gente, né, criança, etc., num local desconfortável, isso pode acabar sendo um transtorno e uma dor de cabeça, né? E locais cobertos também são poucos, né? Igual vocês viram e acompanharam no vídeo. Tem coberto a própria estação de recarga, né, o eletroposto, são pouquíssimos. Infelizmente, aí se pega chuva, pega sol, né, tudo, né, bem desconfortável. Lá em Gramado, né, da Zé Elétrica, tem do posto de combustível lá, o sol estava intenso, né, igual eu mostrei anteriormente, e isso é uma realidade, né, então pode ter esses contratempos aí, chuva, né, se estiver chovendo na hora que você for carregar aí, você vai ficar ensopado, né, então... Se você não quiser passar por isso, né, é só você ter autonomia no seu carro suficiente para ir até o próximo ponto de recarga, né? Se tiver por acaso essa estrutura coberta. Né? Outra questão importante: aplicativos. Os aplicativos, em geral, vamos dizer assim, 90% dos que são utilizados nos eletropostos, eles reiteradamente dão problema de comunicação. Isso é quase que padronizado, é incrível. Você tem que ficar reiteradas vezes, né, mesmo depois que você já concluiu seu cadastro, preencheu todas as informações ali possíveis, né? Você tenta uma vez, não dá certo, tenta duas, aí você tira o cabo, coloca o cabo no carro, né, no conector do carro, aí você, às vezes, igual eu mostrei lá de Laguna, você tem que tirar do carro e conectar na estação, para o sistema ler que está na estação e para depois liberar, né? Então, isso daí é um hábito, é uma questão comum
E que, para quem não tem paciência, né, as pessoas impacientes vão perder a cabeça aí, né? Outra coisa também, às vezes as pessoas esquecem, tem que apertar o botãozinho lá da chave para destravar. Tem alguns equipamentos que no fim da recarga libera automático, né, em alguns carros, e outros não. E tem gente que fica forçando ali, puxando, o cabo ali pode estragar, danificar. Igual teve um relato lá no terceiro encontro em São Paulo, né, da mobilidade elétrica, da ABRAVEI. Aconteceu isso, uma pessoa simplesmente esqueceu que tinha que destravar no botão e puxou e arrancou, quebrou, né? Então, isso daí, aí, ou seja, naquele ponto ficou inabilitado ali por semanas, né? Até que troque, e esses equipamentos são caríssimos, né? Então, uma coisa simples, destravar o botão, a pessoa ali tá com impaciente ali, cabeça tá nervoso e pode acontecer isso, viu? Já teve caso, igual eu mostrei no Caoa Chery iCar, quando eu tinha, que travou, né? O que é comum travar também, quando as estações de recarga, você consegue conectar dois cabos ao mesmo tempo, né? Dois carros ao mesmo tempo. Geralmente, quando você conecta o segundo cabo no carro, né? Trava, né? E mesmo que o outro complete 100% e vai liberar a carga para o seu, né? E também tem isso, né? Tem algumas estações que só libera energia para o segundo carro depois que o primeiro fez 100%, e outras já faz automaticamente, né? E trava, né? Aí às vezes nem na chave não dá certo destravar, e tem que chamar o técnico ali responsável para desbloquear o equipamento, né? Reinicializar a máquina. Então pode acontecer esses imprevistos, né? E se você está com a hora marcada esperando, esquece. Carro elétrico você não pode ter a hora marcada. Você tem que estar com uma folga aí de um tempo aí, senão você vai sair prejudicado aí no horário do seu compromisso. Então, continuando nesse trecho aqui, no momento, estou com 78% e 317 km de autonomia. Então, mantive aqui o modo piloto automático cruzeiro do carro 110 km por hora, né, porque mesmo rodando no limite da rodovia, eu sei que eu vou chegar lá com autonomia restando, né? No mapa está falando que 155 km eu vou chegar lá no Paradouro, lá em Pelotas, e no carro tem quase que o dobro disso, né? Então tá tranquilo em relação à autonomia. E o ar-condicionado, ele tá no nível 4, agora tá bem quente, né? Então tem que manter o ar-condicionado ligado. Isso é complicado, eu não sei como é que outras pessoas que têm o Caoa Chery e o iCar, quando precisa utilizar o ar-condicionado, você consegue fazer nesses trechos. Como está próximos uns dos outros, né, 100, 150 km, 200, acredito que sim, né, nesse trecho aqui de Rio Grande do Sul, mas com o ar-condicionado ligado assim, quase que no máximo, né, ele vai até o nível 7 esse carro, né, se a pessoa tem que usar ali no nível mais alto, eu não sei como que vai ser, se alguma outra pessoa postar a respeito disso, né, porque nos vídeos anteriores, aquele da viagem, eu utilizei o ar-condicionado no mínimo, sempre no nível 1, 2, 3, né? Só quando eu saía 100% e tinha um ponto de recarga próximo, a próxima parada, que eu utilizava o ar-condicionado maior. O que eu fazia também lá naquele carro? Eu deixava um pedacinho aqui, ó, de uns 3, 4 dedos abertos do lado direito, né? Para economizar até essa questão do ar-condicionado, né? Porque a autonomia é menor, né, do iCar. Ele ali na rodovia faz entre 160 km e 200 km, né? Vai depender do modo esporte ou modo econômico. Então, os carros de menor autonomia têm esse contratempo aí, esse empecilho, né, na verdade. Uma dica importante, como eu mostrei no início dessa viagem, lá no primeiro vídeo, nessa viagem para o Uruguai, para carregar o carro elétrico, como eu faço? Eu tenho 2 carregadores. Porque é exagero? Não é exagero. É questão de experiência. Ouvi vários relatos no grupo lá do Telegram. O que pode acontecer? Um deles pode simplesmente estragar. Não só estragar, ou dar algum defeito, né? E deu algum curto no local ali, para proteger o carro, o carregador estragou, mas não teve
nenhuma eventualidade a mais no carro, só no carregador, né? E se você está somente com um, você vai ficar na mão, né? Principalmente em rotas, destinos que você não tem pontos de carregamento. Então, a dica é, ande sempre com dois. O de 3,5 kW, 3,5 kW, que é o menor custo do mercado, link na descrição. E o de 7 kW, né? Link na descrição também, né? 7 kW vai te atender geral, em 100% dos casos, né? Com o adaptador. E o de 3,5 kW, a potência menor, para você carregar até 10 amperes. Olha só, uma informação, pessoal. Eu fiquei, desde quando eu peguei o carro, meses aí sem calibrar o pneu, e agora apareceu, ó, pneu baixo, low, né, baixo, os 4 pneus. Então, próximo parado ali vou calibrar.